Oi, tudo bem? Meu nome é Maíra, eu sou criadora do Mini Dash Design e hoje nós temos mais um Altera aí, em que a gente vai pegar alguma coisa que eu achei no FreePic e falar sobre os princípios básicos do design e como eles podem elevar a qualidade do seu material. Temos esse post aqui, um post para redes sociais. A primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre alguns errinhos, algumas coisas que podem ser melhoradas aqui, imaginando o uso desse material. Tem um erro aqui que eu imagino que seja o primeiro que você percebeu. Isso aqui não pode acontecer. Você não pode colocar o seu modelo com, né? Não faz isso. A forma de você enquadrar o seu modelo, existe um jeito certo de fazer isso e eu vou falar quando a gente estiver na parte prática, tá? Vamos aqui observar outros detalhes. De novo, tem acho que é da identidade visual do FreePic, esses Memphis, esses materiais aqui, que se não usados no contexto correto, com o público correto, podem deixar o seu material datado, podem fazer com que o seu material pareça ser antigo, tá? E a gente tem isso aqui que, pra mim, a impressão que eu tenho é que foi colocado para ocupar espaço, porque se isso aqui não existisse, se fosse tudo branco, a gente ia ficar com a impressão muito mais estranha de que o modelo ele tá flutuando. E ele já está, a gente já tá com essa impressão que o modelo tá flutuando, tá meio que perdido em todo esse espaço aqui. Tem muito espaço aqui em volta e o nosso modelo tá aqui perdido no meio. Uma coisa que eu reparei também é que a ordem de leitura tá um pouco complicada. A gente vê isso aqui, aí tem muito espaço em branco, aí tem o nosso modelo, só aqui a gente vê a oferta, né? Só que a gente vê essa oferta que não tá chamando tanta atenção. E supostamente isso aqui é informação muito importante, já que a gente está falando de um preço especial, uma promoção. A gente tá falando de um material de promoção. E aqui embaixo a gente tem informações que eu não entendo muito bem por que colocar num card para rede social. Colocar o site aqui ou colocar o telefone. Por quê? Porque isso aqui vai dar trabalho para o nosso cliente. O nosso cliente ele não vai estar aqui no Instagram. Imagina o comportamento do usuário. Deixa eu ver se está gravando direitinho, tá? Imagina o comportamento do usuário. Ele não vai estar aqui no Instagram, ver um site, aí ele vai abrir o navegador dele, o Google Chrome, o Safari, aí vai voltar no Instagram, vai ver o endereço, aí vai digitar. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Em 2023, 2024, ele não vai fazer isso. Porque a gente é preguiçoso pra caramba. A gente é muito preguiçoso. Se você quer que o seu usuário que tá no seu Instagram vá pro seu site, você precisa dar um link pra ele. Você precisa dar um link. Deixa o link lá na sua bio e fala, vai na minha bio e clica no link. Porque é 2 cliques. Ele clica pra voltar pra ir na bio e clica no link pra ir no site. Ele não vai fazer tudo isso aqui pra entrar no seu site. Não adianta. Não adianta. Só se tiver R$2 a peça que ele vai fazer isso. A mesma coisa com o telefone. Ele não vai pegar isso aqui e vai lá nos contatos dele e vai digitar número por número, aí vai voltar, porque ele não vai lembrar todos. Ele não vai fazer isso. É muito esforço. É ridículo falar que é muito esforço. Mas é muito esforço. Ele não vai fazer. Então eu acho isso aqui completamente desnecessário, pelo menos para esse segmento. Talvez se você estiver falando de um delivery, alguma coisa assim que precisa ligar, ainda assim eu acho complicado. Você quer que a pessoa clique e vá. Você não quer que a pessoa tenha o trabalho. Então, eu sugeriria para o meu cliente retirar essas informações aqui do card e a gente trabalhar com o que realmente importa. A nossa roupa, aqui do nosso modelo, o nosso texto, a nossa headline, que a gente está falando de um estilo moderno, e o nosso preço. Trabalhar com essas 3 informações. O que eu tô vendendo, por quanto eu tô vendendo e qual o estilo, digamos assim, que eu tô vendendo. Quais são as informações importantes, tá? Então, a gente vai aqui ter que começar do zero, porque aqui tá em EPS. Eu provavelmente não consigo usar essa imagem, tá aqui, ó. Imagem não inclusa, então eu não vou conseguir usar. Então, eu vou aqui criar um novo arquivo. Eu vou fazer na mesma proporção, tá? De 1080 por 1080, porque aqui tá. Mas é interessante também que você trabalhe com 1350, que é o retrato, né? Mas vamos lá, 1080 por 1080. Eu vou recortar esse modelo aqui,
tá? Ele tá bem não recortado também, é outro detalhe muito importante que você não pode deixar passar. Eu sei que recortar é chato, eu detesto recortar, mas um recorte mal feito denuncia muito claramente um trabalho amador, um trabalho pobre, um trabalho que não teve cuidado. Então, invista em um bom recorte. Eu sei que é chato, eu sei que leva tempo, mas é muito importante fazer isso, porque se o seu recorte estiver ruim, o resto do seu design pode estar impecável, mas vai parecer esquisito, vai parecer amador, até para quem não entende de design, tá? Então vamos lá. Eu vou recortar isso aqui. Eu vou recortar o modelo e a gente vai começar a fazer o nosso design. Eu tô trabalhando aqui com imagem de uma qualidade não tão boa. Eu vou selecionar aqui, eu vou clicar aqui em selecionar objeto. Eu tô usando o Photoshop 2024, a versão mais atual, então a gente tem essa ferramenta. Se você não tem essa ferramenta, tem outras ferramentas de seleção aqui que você pode usar, ou você pode usar a famigerada caneta. Apertei aqui P e você pode ir... Opa, o que eu fiz aqui? E você pode ir fazendo, né, a seleçãozinha aqui em volta, que é o tipo de seleção mais preciso que tem, né, usando a caneta. Eu normalmente tento usar essa daqui porque o Photoshop ele tem refinado muito essa ferramenta de seleção. Então, eu já aproveito aqui para ver se ele consegue me dar um bom resultado. Aparentemente sim, mas às vezes ficam aquelas rebarbas, então eu vou vir aqui em qualquer ferramenta de seleção, vou pegar essa aqui e vou clicar aqui em selecionar e mascarar, pra gente dar uma olhada. Olha só como fica esquisito, ó. Tá todo craquelado aqui em volta dele. Essa seleção não tá boa. Quando eu tava lá, parecia boa, né? Nossa, selecionou tudo bonitinho, mas tá faltando um pedaço dele. Tá toda craquelada, tá esquisita. Tá muito ruim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no painel de propriedades aqui na direita. E eu vou aumentar a difusão. Tá? Esse é um truquezinho que eu faço que me ajuda muito a ganhar tempo. Eu vou aumentar a difusão até deixar ele bem borrado. O que é a difusão? É o desfoque. Ele pega os pixels de dentro da minha seleção e os pixels que estão fora da minha seleção e ele dá uma misturada, ele deixa borrado os dois, tá? E aí eu aumento bastante. Você vê que fica bem desfocado. Aqui tá em 9,9. E aqui embaixo, o contraste, ele faz o inverso da difusão. Ele separa os pixels de dentro da minha seleção dos pixels de fora da minha seleção. Então, vamos ver se fazendo isso, ele consegue entender melhor o que é que eu quero selecionar. Olha só como já ficou mais interessante. Eu vou aumentando até ficar razoável, até ficar com um resultado bacana. Olha aqui, esse craquelado. Deixa eu fazer desse lado aqui, porque eu acho que fica até melhor de você ver, ó. Eu vou aumentar aqui a difusão. Tá aqui, ó, 8,9 e vou aumentar o contraste para ir corrigindo. Olha só como eu já resolvi um problema da minha seleção de forma muito mais rápida. Só que tem vários outros problemas aqui também, ó, aqui dentro da camiseta. Isso tudo eu vou ter que fazer manualmente, tá? A gente pode usar as ferramentas daqui, de dentro do selecionar e mascarar, né, clicar nessa segunda ferramenta e ele vai tirando, mas eu prefiro fazer manualmente porque eu acho mais preciso e aí eu não tenho que ficar refazendo tudo. No geral, pelo menos o craquelado e aquela borda branca a gente já resolveu, eu preciso só apagar esses errinhos, tá? Então eu vou clicar aqui, vou clicar em máscara de camada, né, na saída. Aqui você tem algumas opções de configuração de saída, se você quer que saia como uma seleção, como máscara, como nova camada. Eu sempre gosto de deixar como máscara de camada. E vou dar um OK. Pronto. Aqui eu vou colocar um fundo escuro para eu ver bem como tá. Então eu criei uma cor sólida. Então aqui eu coloquei um fundo escuro, né? Vim aqui, Solid Color, cor preta. E vou colocar aqui embaixo do meu modelo, para eu ver como é que tá aqui a minha seleção. Eu tô vendo que tem algumas bordazinhas brancas ainda, que estão atrapalhando a minha seleção, e eu preciso corrigir isso. Eu ainda não sei se o meu fundo vai ser branco, se não vai ser. Se você tiver isso definido, facilita muito, porque se o seu fundo for claro, como o fundo aqui é claro, às vezes não vai atrapalhar tanto. Mas eu ainda não decidi, eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer, então eu vou corrigir isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar corrigir essas partes brancas aqui, ó, de fora, que eu tô percebendo que tem aqui, ó, que tem aqui ainda. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou segurar Command ou Ctrl e vou clicar aqui na minha máscara de camada e aí ele selecionou o meu objeto, tá? Eu vou aqui em selecionar, modificar,
contrair e eu vou contrair um pixel. O que isso vai fazer? Ele vai pegar a minha seleção e ele vai trazer para dentro um pixel. Ele vai contar um pixel e vai pular a minha seleção para dentro, tá? E eu vou dar um OK, pronto. Agora, olha só, a minha seleção que antes estava aqui, agora está aqui um pixel para dentro. Então eu estou selecionando isso aqui de dentro e fora não está selecionado. Eu quero o inverso. Então como é que eu vou fazer o inverso? É Command Shift I. Agora que eu apertei Command Shift I, ao invés do meu modelo estar selecionado, aqui fora tudo está selecionado, ó, veja que aqui tem uma bordinha de seleção, e o meu modelo não tá. Então o que eu posso fazer é clicar aqui na minha máscara de seleção, aqui eu vou colocar a cor branca, X você inverte, se você apertar X você inverte a cor de foreground e background, eu vou deixar a cor branca na frente e vou apertar Delete. Você viu que nada aconteceu, né? Eu vou dar um Ctrl Z para você ver direitinho, ó. Branco na frente, vou dar um Delete. E aí ele sumiu com tudo que estava fora aqui, que estava dentro da minha seleção. Então eu vou dar um Command D para tirar a seleção e a gente resolveu o problema do filetinho branco na maior parte dos casos, tá? Agora eu vou fazer essas correções aqui e nesse momento eu vou acelerar o vídeo porque você não precisa ver isso. Basicamente o que eu vou fazer é pegar o pincel na cor preta, vou apertar X para inverter e vou tirar essas partes brancas aqui dos meus cantos. E agora eu vou acelerar o vídeo, tá? Daqui a pouco a gente se fala. Pronto, por hora eu vou considerar como finalizada a seleção do nosso modelo. Eventualmente pode ser que a gente acabe identificando outros problemas, outras coisas que a gente precisa corrigir. Isso é normal também no nosso processo de criação. Eu ficava muito inquieta com isso antes, quando eu estava começando, porque eu achava que finalizei uma etapa e aí depois eu percebi um erro. Mas enfim, é normal. Então a gente vai passar para a próxima etapa, que é fazer o nosso layout, montar o nosso layout, pensar aqui como é que a gente vai compor esse cenário. Então eu vou pegar aqui o meu modelo e eu vou trazer para cá, para o meu arquivo, tá? Eu vou dar um Command Option O para transformar em objeto inteligente. Com certeza no seu Photoshop não tem um atalho, esse atalho Command Option O para objeto inteligente não existe, mas você pode criar seus próprios atalhos. E como eu costumo transformar muitas coisas em objeto inteligente, eu resolvi criar esse, que facilitou muito a minha vida, porque tudo eu transformo em objeto inteligente, porque é um jeito não destrutivo de trabalhar com as imagens, tá? Então como é que estava o nosso modelo? Ele estava virado para cá, aqui, meio perdido no meio do nosso layout. Olha como fica esquisito. Fica muita informação em branco em volta, e ele perdido aqui no meio do nada, olha aqui como tava. Fica estranho, né? Fica estranho. Então como é que a gente pode corrigir isso? A gente dá um pouco mais de destaque pro nosso modelo e a gente corrige a questão das pernas. Isso é muito comum, hoje em dia a gente tem uma solução muito boa para isso, mas é muito comum os nossos clientes nos mandarem fotos em que o braço está cortado, a barriga está cortada e às vezes você quer um enquadramento mais afastado. O que hoje a gente tem de ferramenta para trabalhar com isso, vou aumentar aqui um pouquinho. Digamos que você quisesse, né, mostrar aqui tudo. Eu acredito que não, porque se a calça fosse realmente importante, o corte não seria aqui no meio da coxa, né? Daria pra gente ver a calça. Eu vou supor que o produto que a gente tá vendendo é esse produto aqui, é esse look, né? Essa vibe, é essa composição, digamos assim, né? Não é necessariamente o produto. Mas se a gente precisasse de mais enquadramento aqui, a gente poderia apertar M e selecionar aqui, essa parte aqui de baixo, e vir aqui no preenchimento generativo e clicar em gerar, porque aí talvez a inteligência artificial do Photoshop iria criar um bom resultado pra gente. E olha só como ela de fato criou um excelente resultado. Ainda tá cortando, então a gente pode vir aqui, quem sabe, não sei se vai dar pra ver os pés, né?
Vou diminuir mais um pouco pra ver se ele cria os pés também. Eu não vou trabalhar com esse quadramento, tá? Eu tô só te mostrando aqui como faz. Então eu vou vir aqui de novo, preenchimento generativo. Já melhorou aqui, esse tênis aqui tá mais interessante, já deu 3 looks diferentes, esse tênis aqui não ficou bacana. Esse aqui também tá um pouco esquisito. Mas enfim, com o tempo você pode ir refinando. E aí você sai disso aqui pra isso aqui, tá? Às vezes você só quer um enquadramento um pouco mais de espaço pra enquadrar. E deixa assim, eu acho que eu vou até aproveitar, inclusive, vou selecionar os dois. Vou dar um Command G pra criar um grupo. Não sei se eu vou usar mesmo. Vou chamar aqui de modelo. Só que eu não vou usar esse enquadramento porque também é esquisito. Você precisa saber onde cortar. Eu vou dar um Ctrl T ou um Command T e vou aumentar aqui o meu modelo. E vou colocar ele aqui, ó. Inicialmente, aqui na esquerda. Eu tô dando um pouco mais de destaque pro nosso produto, né? Pro nosso produto. A gente não tá vendendo só essa composição aqui, esse suspensório com essa camisa. A gente tá vendendo um estilo, tá? A gente tá vendendo um estilo, uma elegância, né? Uma sofisticação. E isso aqui não tá elegante, não tá sofisticado e não destaca o nosso produto, tá? Não destaca o nosso produto. Então vamos trabalhar com essa composição aqui. Como cor de fundo, eu vou colocar inicialmente cor sólida. Eu vou colocar um cinza claro, tá? Não vou deixar 100% branco, porque eu quero dar um destaque para minha camiseta, blusa social aqui. Se eu deixar branco, eu acho que acaba brilhando demais o meu fundo fica muito brilhante, chama muita atenção e eu tiro a atenção da minha camiseta. Eu posso até pensar em uma outra cor depois. Ali é trabalhado com roxo, né? Uma cor escura, mas inicialmente eu vou ficar aqui com o cinza mesmo. Eu acho interessante. A gente pode trabalhar com ele inicialmente. Aqui, vamos lá. O que a gente tem de informação que a gente pode trabalhar? A gente tem o preço e a gente tem esse título aqui. Modern Fashion Style. Será que isso aqui é um título? Será que isso aqui é mesmo um título? Ou será que isso aqui é algo a mais? O que será que precisa chamar mais atenção? Isso aqui? Ou será que é o preço? Eu não sei, eu tô pensando ainda, tá? Eu tô pensando ainda. Isso aqui a gente não vai usar. Isso aqui a gente não vai usar. E talvez um logotipo. Vamos pensar aqui. Uma coisa que eu não curti muito foi essa combinação de tipografias. Essa tipografia eu achei ela muito quadradona. Eu acho que não combina com o segmento. Esse O aqui, olha como ele é quadrado, né? Muito grosseiro, parece aquelas tipografias de... Não é... Parece aqueles números de calculadora, sabe? Esse O aqui, não curti muito esse O, não curti muito esse R. E aqui a gente tem uma tipografia com vibe completamente oposta. Aqui a gente tem uma tipografia reta, séria, meio faroeste, talvez, eu usaria numa comunicação de velho oeste. E aqui a gente tem uma tipografia completamente redonda, olha, toda arredondada, toda bonitinha, toda fofinha. Uma não tem absolutamente nada a ver com a outra, e eu acho que nenhuma das duas se enquadra no segmento aqui que a gente está trabalhando de moda e a gente está falando de algo elegante. Então, eu vou vou acelerar mais um pouquinho para escolher uma tipografia e já eu volto. Por enquanto eu tô trabalhando aqui com a Bodoni 72 e a Avenir. Por que eu escolhi essas duas tipografias, tá? Aí vai uma dica pra você
combinar tipografias. Eu escolhi a Bodoni porque eu acho ela uma tipografia elegante, né? Uma tipografia que ela varia de peso, né? Tem uma parte aqui mais espessa, mais grossinha e uma parte mais fina. Tem essas serifas bonitas, ó. É uma tipografia interessante, uma tipografia... Eu tô trabalhando aqui com a elegância, certo? Eu tô me guiando, como eu não tenho nenhuma informação sobre o post, aqui é um vídeo exclusivamente sobre design, eu não tô falando sobre estratégia no geral, eu tô me guiando pela imagem dele, eu tô me guiando pela elegância, então ela é uma fonte elegante, uma tipografia elegante, assim como essa aqui, que é a Avenir, que ela é o oposto da Bodoni. A Avenir é uma tipografia que ela não varia, ó, você percebe que o P tem exatamente o mesmo peso, tudo, o C, ele não varia de peso como a Bodoni. Percebe que esse traço do A, deixa eu pegar o pincelzinho aqui, esse traço do A é muito mais fino do que esse traço aqui do A, tá vendo? Todas as letras são assim, olha aqui o L e olha aqui o L. Então, tem essa variação, tem serifa, e aqui é o oposto, a gente não tem variação, é exatamente o mesmo peso em todas as letras e ela não tem serifa. Então é interessante a gente fazer isso porque a gente gera contraste. Essa é uma dica muito legal para você que não sabe como combinar fontes. Analise a tipografia que você tem, a tipografia do seu título, o que é que ela tem, quais são as características. É uma fonte serifada, é uma fonte sem serifa? É uma fonte grossa, é uma fonte bold, espessa, ou é uma fonte com peso menor, com peso pequeno? Pegue todas essas características e se você quiser gerar contraste, escolha uma segunda fonte que tem o oposto. Escolha uma segunda fonte que tem outras características que não tem nessa que você está escolhendo como principal. E aí você cria esse balanço interessante, tá? Fica essa dica valiosa para você. Então eu escolhi aqui, deixei tudo maiúsculo, porque eu achei que gerou um impacto, achei que ficou interessante, mais interessante do que eu deixar assim. Assim ficaria até mais elegante, só que eu queria uma coisa mais impactante, uma coisa mais forte, então eu vou deixar assim. E aqui eu criei uma forma, né? Eu simplesmente peguei com a tecla P, fiz uma linha e fiz essa brincadeira aqui pra gente direcionar da camisa direto pro preço, special price. E eu não fiz aquela coisa espalhafatosa porque a gente tá trabalhando com uma comunicação mais elegante, né? Mais direta, digamos assim. E aqui tem um erro, eu não sei se você percebeu, não sei se você considera um erro, mas me incomoda, de alinhamento. Ó. Perceba que esse texto está todo alinhado aqui e esse texto está alinhado aqui. Isso me incomoda. Porque se você vai fazer isso, ou você traz o texto para cá, tudo para cá e deixa claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou você alinha, que vai gerar esse desconforto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto aqui e vou trazer para cá, tá? E vou trazer esse 9,99 e vou alinhar com o final aqui, ó. E para não ficar nada desalinhado, eu vou trazer essa minha linha para cá. Deixa eu trazer a minha linha guia para cá, pra gente ver se tá certinho. Deixa eu tirar aqui para não incomodar. Tirar aqui a forma para não incomodar. Vou deixar aqui alinhado bonitinho. Pronto. E aí agora eu pego a minha forma e alinho aqui certinho com o final do meu texto. E aí agora tá tudo alinhado bonitinho. E eu posso respirar aliviada. Tá? Eu vou trazer só um pouquinho assim para a esquerda, porque senti que gerou um desequilíbrio visual. Agora tá tudo certo. Aqui a gente tem o uso dessa cor, que pode ser a cor da marca. Então vamos ver aqui o que acontece. O que eu posso fazer com essa cor. Eu acho que aqui eu já corrigi 2 problemas, tá? Eu acho que o meu post já está um pouco melhor do que esse, porque eu corrigi esse problema e eu corrigi o problema das tipografias, que na minha opinião não são tão adequadas para o que a gente está querendo. Mas talvez esteja muito simples.
Isso aqui, dependendo do segmento, dependendo do estilo da empresa, já talvez estaria pronto para postar. Mas vamos tentar trabalhar aqui um pouquinho mais. Onde é que eu posso colocar essa cor? Eu vou trabalhar aqui na imagem do meu modelo. A gente tem essa cor aqui e eu vou fazer o famoso mapa de degradê. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Eu acho que ajuda muito a criar uma identidade. Quando você faz o mapa de degradê e coloca em todas as fotos, de todos os posts, você acaba criando uma identidade. Então eu vou dar 2 cliques aqui e eu vou clicar aqui na parte branca, eu vou escolher outra cor, eu vou colar a mesma cor, tá? Então ficou tudo aqui, tudo com essa cor. É um roxo meio morto, meio feio, mas acontece, não foi eu que escolhi. E aí eu vou escurecer aqui esse, e esse aqui eu vou dar uma clareadinha pra gente criar mais contraste, tá? Eu vou dar um OK, eu vou vir aqui, eu vou mudar o modo de mesclagem para luz indireta. Olha só como já valoriza mais o meu modelo. Eu vou colocar apenas o meu modelo, então eu vou segurar a Option e vou clicar aqui entre as 2 camadas, tá? E olha só o antes, como ele tava verde, né, meio amarelo. E aqui a gente já traz a cor da nossa paleta, que é essa cor aqui, pro nosso modelo. Uma coisa que eu posso fazer para dar mais destaque, para dar mais contraste, que talvez eu me arrependa depois, porque eu vou ter que corrigir, é apertar a tecla U, criar uma forma, não um círculo, um quadrado, porque a gente está lidando com formas retas. Olha as nossas tipografias. Eu vou colocar aqui um quadrado atrás dele, tá? Com a nossa cor. E aí a gente já cria uma interação interessante. Uma interação interessante entre o nosso modelo e o nosso background, tá? Só que aí aqui eu tenho que prestar mais atenção ainda no recorte para ver se não tem nada estranho. Aqui no cabelo dele talvez não esteja tão interessante, que eu posso apagar ou eu posso fazer um truquezinho. Vou aproveitar para te ensinar esse truquezinho. Eu vou desativar aqui, tá? E vou, em cima da camada do meu modelo, vou criar uma nova camada. Vou dar um zoom aqui nessa parte branca do cabelo dele e eu vou apertar a tecla I para copiar aqui alguma cor do cabelo dele. Olha como tá verde, ó. B para selecionar o pincel e aqui eu vou simplesmente pintar em cima. E aí eu não perco aquela informação, ó, antes e depois. Eu não perco aquela informação e a gente fica com a imagem sem aquela distraçãozinha. Olha, antes fica um branco estranho, provavelmente do fundo anterior, e depois. Aqui, pra gente brincar mais um pouquinho ainda, eu vou trazer o meu modelo um pouco mais pra direita. A gente tem margem para trabalhar com ele. Vou trazer o meu retângulo mais para cá, deixar quase no centro, assim, alinhado um pouco com o nariz dele aqui, ó. A linha alinhada com o nariz dele. E eu vou colocar uma luz. Vou criar aqui uma nova camada. Vou apertar B. A gente vai sair um pouco do minimalismo e vai um pouco aqui para luz. A gente vai brilhar um pouco. Esse aqui é o meu objetivo, é te ensinar as técnicas, tá? Então não tô me prendendo muito a outros detalhes. Então eu vou clicar aqui, ó, vou dar um clique e não aconteceu nada. Por quê? Porque a luz que eu coloquei aqui tá da mesma cor do meu fundo. Então é óbvio que não vai acontecer nada. Vou deixar aqui a minha luz aqui e vou mudar o modo de mesclagem dela para esse aqui, ó. Normalmente eu gosto de usar esse, sobreposição linear. Luz indireta, overlay, clarear, divisão, um desses aqui de luz, tá? A gente vai... Eu gostei da divisão, achei que ficou bem discreto. Vou deixar a divisão, vou aumentar, porque eu achei que ficou muito pequenininha. Vou aumentar, a gente dá um pouquinho mais de volume aqui. Olha só como fica mais interessante, ó. Antes, depois. Já tem um degradê. E aqui a gente pode colocar a luz dentro aqui do nosso modelo também. Eu vou segurar a Option e vou subir aqui a minha camada de luz para cima do meu modelo. Olha só, ficou em cima do rosto dele, só que obviamente eu vou tirar um pouco para não ficar tão... Vou diminuir, Command T, vou diminuir. E eu vou deixar... Eu vou colocar aqui normal, só para eu ver onde ela tá. Aqui, ó. Eu quero aqui... E eu posso até mudar o modo de mesclagem também, mas eu acho que vou deixar a divisão mesmo.
divisão. Pronto. Porque se tem uma luz atrás dele, é interessante que tenha um reflexozinho. E outra coisa que a gente pode fazer é dar 2 cliques, vir aqui em brilho interno, cadê brilho interno? Aqui, ok. Vou selecionar, vou clicar aqui na cor da minha luz, vou deixar a opacidade em 100% para eu ver bonitinho e vou aumentar o tamanho para eu ver bonitinho também. Olha só, tá vendo que ele tá fazendo uma borda luminosa no meu modelo? Olha só. Deixa eu deixar em normal pra gente ver direitinho. Tá vendo? Tá tendo essa borda aqui, ó. E aí a gente pode escolher um modo de mesclagem que a gente acha interessante. O modo de mesclagem de luz, provavelmente. Eu gosto desse. A gente pode mudar depois, tá? Então, eu vou deixar assim grandão mesmo. E vou deixar a opacidade em 100% e vou dar um OK. Só que qual que é o problema? Ele aplicou por todo o nosso modelo. Eu quero só aqui, que é onde tem luz. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar em criar camada. Vou dar um OK. E aqui a gente tem isso em uma camada separada. Tendo em uma camada separada, eu posso segurar a Option, clicar aqui na máscara de camada e vai ficar tudo preto. Eu vou apertar a tecla B com o branco na frente, eu vou apertar X para o branco ir para frente. Com o branco na frente, eu posso colocar somente onde eu quiser. Eu posso diminuir aqui o fluxo, eu vou vir aqui em cima, eu vou diminuir o fluxo para ir colocando gradativamente, porque eu não quero que pese demais. Eu quero aqui um pouco no cabelo, um pouco aqui, um pouco nessa parte. E pronto, e o resto não vai ter porque só tem luz aqui. Então, a gente já tá trabalhando aqui com a luz, tá? Se você achar que ficou muito intenso, você pode vir aqui, diminuir a opacidade ou mudar o modo de mesclagem para um modo de mesclagem mais sutil, como a divisão, como clarear. Eu gostei daquele, porque eu quero esse escândalo mesmo. Olha só, clicando com o Option selecionado e clicando na máscara, você vê onde está aplicado o seu efeito. E aqui a gente já tem um volume mais interessante. A gente já tem um post muito mais profissional, muito mais elaborado do que esse aqui, embora eu não tenha colocado muitas informações, tá? Muitas informações aqui para preencher. Falta só, acredito que o logotipo. Eu vou colocar apenas o símbolo, eu vou supor que isso aqui é o nosso logotipo. São 2 quadradinhos. Dá um Ctrl J aqui e eu vou trazer para cá. E vou trazer para cá, vou dar um sim, ok. Pronto, esse aqui é o nosso logotipo. Como que eu posso fazer para posicionar meu logotipo? Dá um Command Option O, chamar de logo. Vou selecionar essas 3 coisas aqui, vou chamar de Command G, vou chamar de BG, que é o nosso background, tá? E aqui no logotipo, como que eu faço? Uma coisa que você pode fazer tanto no começo quanto no final é pensar em margens. Eu vou mudar aqui o modo de mesclagem dele para tirar essa parte branca, tá? Eu vou colocar aqui em multiplicação, porque aí eu tiro a multiplicação, eu tiro tudo que é branco. E aí eu fico só com o logotipo para trabalhar. Eu posso vir aqui em visualizar guias, novo layout de guias. E eu posso desmarcar aqui essa parte de colunas e vir aqui em margem e pedir para ele criar uma margem. Normalmente é interessante, nesse tipo de post, trabalhar com 50 pixels. E aí, como que você vai usar essa margem? Nada que for importante, você vai deixar passar dessa margem. Então, o meu logotipo, eu não vou deixar assim, tá? Eu tenho que deixar ele dentro da margem. Eu posso tanto alinhar ele com a margem, deixar ele no tamanho pequeno. Se o cliente vai pedir para você aumentar, vai. Mas deixa pequeno para ficar bonito, tá? Eu posso alinhar ele com a minha margem, o meu logotipo, ou eu tenho uma base de alinhamento aqui, ó, que é o meu texto. Se eu deixo o meu logotipo aqui onde ele tá, pode ser que gere, não sei se está gerando, acredito que não, mas pode ser que gere um estranhamento. Pode ser que ele pareça solto, desalinhado, porque o princípio do alinhamento, ele fala sobre a gente interligar tudo que está no nosso layout. Então, nada do nosso layout pode estar posicionado por acaso, ele tem que estar sempre linkado com algum outro elemento.
Então, se eu deixo meu logotipo aqui, ele gera um leve desconforto. Eu não sei se eu tô maluca, mas gera um leve desconforto, porque ele não tá alinhado completamente com o meu texto. Então, eu tenho algumas alternativas. Ou eu trago meu logotipo para cá, pelo menos essa parte aqui, ó, que é a parte que chama mais a atenção do meu logotipo, e deixo ele meramente alinhado, só que fica com uma margem diferenciada, é possível, mas já me gera bem menos desconforto do que estava antes. Ou eu posso pegar o meu texto e alinhar aqui com a minha margem. Eu posso tanto aumentar de tamanho ou trazer mais para cá mesmo. E aí, como que você vai alinhar? Você vai alinhar aqui com a serifa, você vai alinhar aqui com N. Você tem que testar no olho, tá? Eu vou deixar aqui na serifa mesmo. E aí eu achei que ficou muito perto da margem, eu não gostei. Porque olha como fica com pouco respiro. Então eu vou deixar como estava antes mesmo. E eu achei que alinhando aqui essa parte do logotipo com o meu N, fica um pouco mais agradável, tá? Então, não é matemático. Não é matemático. Se eu fosse alinhar certinho, eu ia colocar o meu logotipo aqui, ó. Nessas duas linhas. Só que, pra mim, gera um estranhamento. Ele parece desconexo das outras coisas. Então, eu vou criar uma conexão. Eu vou alinhar essa parte aqui do meu logotipo com o N. Opa, peraí. Com o N, eu vou trazer a linha guia pra cá. E eu vou alinhar essa parte do meu logotipo aqui com o N. E aí sim eu sinto que fica um pouco mais agradável. Por quê? Porque essa parte de dentro do logotipo tá alinhado com o N e a parte de fora tá alinhado com a minha linha guia, tá? Pronto. Eu acho que já fica um pouco mais interessante. Agora, a gente pode trabalhar com o texto. As cores que a gente tem aqui para trabalhar são esse cinza, esse roxo lavado que a gente tem e o preto, que é uma cor muito interessante para trabalhar. Eu posso selecionar uma dessas palavras e colocar aqui na cor da nossa paleta. Só que qual que é o problema? O preto gera muito mais contraste, porque o nosso fundo é cinza claro. E esse roxo, ele tá com saturação muito baixa, olha só. Ele gera pouco contraste com o cinza. Então, eu vou bagunçar a hierarquia de leitura se eu deixar aqui o Modern nesse roxo e o resto preto, tá? Então, é interessante mesmo deixar essa parte inicial preta, porque vai chamar mais atenção, e a gente coloca a cor da nossa marca aqui. Tudo bem? E por mim, tá finalizado. A gente pode mandar pro cliente, talvez só refinar isso aqui, ó. Não vamos mandar pro cliente ainda, não. Vamos refinar isso aqui do cabelo dele, que tá me incomodando. Vamos desativar essas camadas aqui. Aqui, ó, não dá pra ver tanto, mas quando a gente coloca os nossos efeitos, que fica mais escuro, essa parte branca desfocada fica mais clara, ó. Você vê que do outro lado, aqui onde tá branco, não dá pra ver. Mas aqui, como a gente mudou o fundo, dá pra ver. Então, aqui na roupa acho que tá até ok. Não preciso me preocupar tanto. Mas aqui no cabelo não tá bacana. Vamos desativar aqui essas camadas. Eu vou criar uma nova camada e eu vou apertar aqui a tecla I para copiar uma cor aqui do cabelo dele. Vou apertar B, vou diminuir aqui o meu pincel e eu vou pintar aqui do lado. Eu vou simplesmente passar o meu pincel aqui, ó. Onde tem... Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa parte aqui do cabelo. Cadê? Aqui. E aqui, ó, antes, depois, eu deixei o pincel com fluxo baixo mesmo. Vou passar mais uma vez para ficar mais forte aqui nos cantos. E aqui, ó, antes, depois. Eu posso, deixa eu ver como fica com tudo em cima. Acho que resolveu bastante, olha. Antes, depois, resolveu o nosso problema. Nem vou mexer em modo de mesclagem, acho que não precisa. Mas se você achar que precisa, você pode vir aqui em escurecer ou multiplicação, tá? Porque aí vai trabalhar só com os tons escuros. Eu tô achando essa parte aqui estranha também, ó. Essa parte aqui dele.
Não lembro se tinha alguma informação e eu tirei, ou se veio estranho o cabelo dele. Não parece que esse recorte não tá estranho ou eu tô maluca? Vou dar um não salvar aqui, eu vou tentar corrigir aqui mesmo. Vamos fazer mais uma camada de cabelo. Eu vou colocar aqui cabelo, lateral, cabelo, cima, luz, pronto. E aqui a gente vai criar mais um cabelo lateral, esquerda, que é essa lateral aqui e a esquerda dele. Porque eu tô achando que ficou meio que um buraco aqui. Então eu vou apertar B e eu vou desenhar o cabelo pra ele. Eu vou dar uma preenchida aqui com o pincel. Simples assim. Vou apertar R pra dar uma girada, porque eu acho que assim o movimento da mão fica mais... fica mais fácil. Só que o que acontece? Como aqui tá aqui dentro, eu não consigo pintar fora. Então eu vou ter que tirar isso daqui, ó. Subir aqui e tirar. Pra poder conseguir criar o volume que eu tô querendo criar. Apertar R pra girar, pra ver como tá. Z pra dar zoom. E aqui eu vou só pintar nessa partezinha aqui, ó. Pronto. Aqui eu já criei um pouco mais de cabelo para ele. Eu achei que ficou muito reto. Vou dar R aqui, redefinir visualização. Talvez tenha ficado muito reto, né? Não natural, ó. Olha aqui, ó. Então eu vou dar um Ctrl T, deformar e eu vou trazer um pouquinho para dentro, ó. Vou trazer isso aqui para fora e esse um pouco para dentro, para ficar um pouco mais natural. Deformar, trazer aqui pra cima. E eu achei que ficou melhor. Porque aqui tava muito esquisito, ele tava com um formato de cabeça estranho. Aqui eu acho que ficou mais retinho. Vou só trazer um pouquinho mais pra dentro, deformar e trazer mais pra cá, ó. Trazer esse ponto pra cá. E aí eu acho que fica melhor assim, ó. Pronto. Aí a questão é, eu vou aplicar tudo isso aqui em cima do meu modelo e isso aqui não vai estar aplicado, vai ficar estranho, tá vendo? Tá verde, porque esse aqui tem que ficar em cima. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha pasta, tá vendo que eu tenho uma pasta chamada modelo? Eu recomendo que você coloque as suas coisas em pastas, tá? E eu vou mudar o modo de mesclagem da minha pasta de passagem para normal. E eu vou já explicar por quê. Aí aqui eu vou tirar tudo não. Eu vou tirar esse aqui, o mapa de degradê, e eu vou jogar aqui pra cima. E aí eu já resolvo o meu problema. Por quê? Eu vou te mostrar qual a diferença. Isso aqui é uma dica bacana, tá? Isso é uma dica que eu demorei pra aprender. Qual a diferença aqui nos modos de mesclagem de normal pra passagem? Quando eu deixo em passagem, tá vendo como muda? Aqui, o que eu coloco dentro da minha pasta vai afetar tudo que tá embaixo. Então aqui o meu BG está sendo afetado por esse mapa de degradê aqui, ó. Porque eu tô dizendo que os efeitos que eu colocar dentro dessa pasta podem passar para baixo, para a pasta de baixo, para tudo que tiver embaixo, tá? Se eu venho aqui no meu grupo e eu coloco em normal, eu falo, olha, todos os efeitos que eu aplicar aqui dentro dessa pasta, se eu mudar a cor, se eu mudar a luz, se eu mudar qualquer coisa, é para ficar dentro dessa pasta. Não é pra passar, ok? Então, isso ajuda bastante. Então, a gente já deixa aqui o nosso modo de mesclagem aqui e o nosso cabelinho fica bonito aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ter acesso a esse PSD para você dar uma olhada, para você estudar, você fazer a sua versão e me marcar, acho que vai ser muito legal. Eu tenho um canal no Telegram que eu disponibilizo vários links legais de tipografias e sites úteis que a gente usa. Então eu tô jogando algumas informações lá sempre e eu vou começar a disponibilizar os PSDs dos vídeos no meu canal no Telegram, que você pode acessar vendo o link que vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado no YouTube. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.